Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quarta-feira, mais um culto de oração, ainda nos reunindo virtualmente, mas eu creio que o Senhor tem seus propósitos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao 12. É um texto longo, mas é necessário que a gente leia todo. Amém? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem despertar as mentes entorpecidas, vem abrir os nossos olhos, vem iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender e discernir todas essas coisas. Nós vivemos dias maus sobre a terra e rogamos a Ti, meu Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações essa palavra de vida eterna, essa palavra de restauração, de renovo aos nossos corações, para que saibamos discernir tanto bem quanto mal. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto trazido hoje de autoria do apóstolo Paulo, ele traz uma advertência séria. Cuidado, não nos deixemos enganar. Nós temos visto muitas coisas acontecendo mundo afora, e não é de hoje que essas coisas têm acontecido. Lutas, violências, assassinatos, corrupções, desastres naturais, atentados terríveis têm acontecido hoje. Por exemplo, a gente acabou desde ontem que se fala num atentado, não sei se é atentado, mas uma grande explosão lá em Beirute, e tantas coisas que a mídia tem noticiado nesses dias, especialmente de ontem para cá. E eu queria chamar a atenção de vocês que nos ouvem para a necessidade de vigilância e discernimento. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos, que desperte a nossa mente entorpecida. Há muitos irmãos que parecem que não vivem na terra. Nós precisamos viver na terra, com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. E Paulo aqui corrige um engano
trazido por uma epístola supostamente escrita por ele, falando da segunda vinda de Cristo como se ela já tivesse acontecido. E essa epístola supostamente trazida por ele gerou uma grande inquietação no meio da comunidade cristã. E aí o verdadeiro ensino acerca deste assunto, deste evento, já havia sido dado por Paulo sem nada acrescentar sobre a questão. Tudo que ele tinha que dizer ele já havia dito. Como em todas as épocas, naqueles dias também apareceram os pregoeiros da mentira, chamando a atenção para si, e percebemos essa tendência não apenas em termos espirituais, teológicos, mas em todas as áreas que afetam o homem na terra. Paulo, além de corrigir o falso ensino, confronta aqueles irmãos, ratificando seu verdadeiro ensino. E a gente percebe que verdade e mentira é um duelo ancestral. Não é de agora, não é de hoje, mas sempre. No que tange aos filhos de Deus, nada é secular. Você ouviu? Nada em nossa vida é secular. Tudo tem um caráter sagrado, pois a nossa vida é regida por aquele que nos comprou com preço de sangue, o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comprados por preço de sangue, fomos transportados do reino de trevas, resgatados pelo Senhor. Ele pagou com o seu próprio sangue e fomos transportados para o seu reino de amor. Por isso devemos ter cuidado com as nossas escolhas, pois podemos nos tornar irremediavelmente escravos delas. Contudo, tem faltado discernimento e nos deixamos levar facilmente pelo engano, somos seduzidos pela mentira com muita facilidade, como diria um velho tio, nós somos fracos para pegar amizade. Ou seja, qualquer um que se achegue a nós com palavras de lisonja, ou mesmo enrole a língua num falar desconexo, este é chamado de espiritual por nós. Cadê o discernimento? Tem faltado discernimento. Quão tolos temos sido. Esquecemos que crer é também pensar. E nós não podemos perder isto de vista em nenhum momento, especialmente nos nossos dias. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, como diriam os antigos. A nossa passionalidade tem nos levado a abismos cada vez mais profundos em todas as áreas. E eu tenho chamado a atenção da igreja, clamado ao Senhor, que nos abra os olhos, que nos dê discernimento, que nos faça vigiar e orar sempre. O mistério da iniquidade é antigo e já age no mundo desde a queda do homem. E o alvo de sua ação são os filhos da luz, porque os filhos das trevas já seguem seus ditames. Somos que não são do Senhor, embora militem visivelmente em suas fileiras, porque há muitos, darão crédito ao engano e à operação da mentira. Aqueles que são do Senhor, embora possam por breve tempo permanecer sinceramente equivocados, eles terão seus olhos abertos. Essa tem sido a nossa oração constante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra os olhos. O mistério da iniquidade já opera na terra desde muito, como já fora dito. O texto aponta 2 avisos de alerta sobre ele e 2 sinais visíveis dessa operação antes da segunda vinda do Senhor. E Paulo faz questão de frisar, de pontuar tanto esses avisos como os sinais que estão aí diante de nós. Primeiro aviso: Jesus vem em dia e hora que não sabemos. Não nos deixemos enganar, nem todo sobrenatural procede de Deus. Em Mateus 24:4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. 1 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas
doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O primeiro aviso está aqui, ratificado em outras escrituras, nós não podemos perder isso de vista. Em segundo lugar, o segundo aviso: lembremos do que já aprendemos nas Sagradas Escrituras a respeito daquele dia e hora. Finalmente, irmãos, diz Paulo falando aos Filipenses, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhe de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vós outros. Note que tanto no ensino paulino como no ensino do próprio Cristo há várias repetições de seus ensinamentos para que nós possamos gravá-los no nosso coração. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Presta atenção aqui. Nós insistimos muito, especialmente nos últimos tempos, para que nós confiramos coisas espirituais com espirituais. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. Está ouvindo essa palavra? Não vá na minha conversa. Vá para as Escrituras. Veja se as coisas são realmente assim. Faça como os prudentes crentes de Bereia, que ao ouvirem a palavra de Deus, eles iam para as Escrituras para saber se as coisas verdadeiramente eram daquele jeito que estavam sendo pregadas. Não podemos ser meninos da fé, deixemos de ser meninos da fé, deixemos de ser tão crédulos no engano que tem campeado nos nossos dias. Aí vem o primeiro sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda do Cristo. É a revelação da apostasia. Presta atenção a tudo que tem acontecido à sua volta. Presta atenção aos noticiários. Presta atenção a tudo que tem se movido à nossa volta. Há um grande mover das trevas para alcançar esse intento, para que a apostasia seja manifesta. Em Romanos 1, 28 a 32, Paulo diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Os cristãos precisam prestar atenção. Precisam se livrar das distrações que têm tirado a atenção das coisas espirituais. Aí vem o sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda do Cristo. O surgimento do homem da iniquidade, do próprio anticristo. Nós não podemos apontar, não sabemos dizer quem ou que ou onde, de onde ele virá verdadeiramente, mas precisamos ter discernimento, precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos precisam ser abertos. E aí nós vamos para 1 de João, filhinhos, 1 de João 2, 18 e 19, o apóstolo diz: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se
fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha o perigo aí. Olha o perigo com o endeusamento de líderes, com a idolatria espiritual que tem sido muito grande, a pessoas, a personalidades. E nós precisamos estar atentos, extremamente atentos. Essa é uma palavra de advertência, essa é uma palavra de cuidado para cada um de nós. O que nós aprendemos aqui, especialmente para ser aplicado em nossos dias? Primeiro, Jesus vem, isto é fato determinado desde tempos eternos. Ninguém sabe quando será esse dia reservado apenas para o conhecimento do próprio Deus. E Ele não o revelou a seres humanos, embora a gente veja um sem número de profecias anunciando dia, hora, mês e ano da vinda do Senhor Jesus. Grande tolice para iludir a muitos. Segundo lugar, o mistério da iniquidade já opera há muito, contudo ainda não manifestou sua ação total, porque o Espírito do Senhor ainda o detém. Quando a igreja for levada da terra, essa ação maligna alcançará a sua plenitude. Em terceiro lugar, o perverso, o anticristo, o homem da iniquidade, será revelado mostrando sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia do adversário. Por isso, fomos avisados a ter discernimento. Nem todo sobrenatural procede de Deus. Portanto, cuidado. Cuidado é a palavra da hora. Todos os que rejeitaram o Senhor cairão no engano do maligno. Preste atenção, irmãos amados. Escutem aquilo que o Espírito de Deus continua ministrando exaustivamente aos corações. Em quarto lugar, não tiremos os olhos do Senhor e de seus ensinos por meio da santa palavra de Deus. Põe à prova o que você ouve. Confira coisas espirituais com espirituais. Não vá na onda de muitos. Preste atenção. Em nome de Jesus. Eu agora lembrei-me da minha mãe, que gostava muito de usar uma expressão que dizia: abra seu olho, cuidado na vida. E essa expressão, muito usada pelos antigos, é muito oportuna para nós cristãos nos dias de hoje. Em quinto lugar e último, antes da vinda do Senhor virá a apostasia, a negação de tudo que se refere ao Senhor, a negação do sagrado e a sua obra, e em seguida a manifestação do próprio anticristo. Que o Senhor nos conceda graça e discernimento para entender e discernir todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração de vocês todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha receber essas petições que estão sendo feitas neste momento. Que cada um receba segundo a sua excelsa e soberana vontade. Opera nessas questões, sobretudo naquelas questões que são do ponto de vista humano absolutamente impossíveis. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar graça e discernimento para compreender todas as coisas que nós precisamos compreender. E que seja assim em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos manter firmes na fé, que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejamos poderosamente sustentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.